Olá, bem-vindo ao segundo vídeo da série Introdução à Revitalização Linguística de Línguas Ameaçadas. Neste vídeo, veremos alguns modelos de programas usados em projetos de revitalização ao redor do mundo. Começamos então com algumas informações gerais sobre os modelos de programas de revitalização. Existem muitas línguas ameaçadas em todo o mundo, e várias comunidades vêm tentando desenvolver então estratégias e modelos para salvar, manter, revitalizar ou resgatar as suas línguas. Os modelos de programas que são usados para a revitalização, no geral, estão baseados em dois elementos. O primeiro deles seria um sistema educacional. Alguns modelos de programa vão usar o sistema educacional, vão usar escolas, creches e outros elementos do sistema educacional para desenvolver suas atividades. O segundo são atividades comunitárias, individuais ou familiares. A escolha do programa ou do modelo depende de vários elementos, como os objetivos e possíveis usos sustentáveis da língua, as atitudes pessoais, comunitárias, governamentais, os recursos financeiros e humanos. É importante lembrar da necessidade de recursos humanos também para os projetos, e da aceitação, disponibilidade e comprometimento da comunidade. Antes de passarmos aos modelos específicos que nós vamos ver nos próximos slides, eu gostaria de falar um pouco dessa pesquisa que foi feita por um grupo de pesquisadores norte-americanos e que está publicada nesses dois artigos, Peres-Baes 2019, et al. 2019 e Peres-Baes 2016. Foi uma pesquisa que em inglês é chamada de Global Survey of Revitalization Efforts, que documentou mais de 245 experiências de revitalização linguística em todo o mundo. É um estudo bastante amplo, que eu recomendo que todos que possam ler esses artigos em inglês leiam, e eu vou resumir só alguns elementos, poucos elementos aqui e agora. O primeiro deles, que é muito interessante, foi a constatação de que o esforço de revitalização, ou a revitalização como um esforço global, é bastante recente. De todas essas 245 experiências, 65,2% começaram no século XXI, e quase 80% delas começaram nas 3 últimas décadas. Outro elemento interessante que esses pesquisadores encontraram é que os objetivos pedagógicos são muitas vezes um dos objetivos mais relevantes para esses projetos de revitalização, sendo que nós temos aí 1/4 deles mencionaram como um dos principais objetivos da revitalização investir no ensino e aprendizado da língua. Outro tema também verificado pela pesquisa foi de que os projetos são, na maioria, em pequena escala. Nós vemos aí, pelos dados, que 62,8% foram projetos desenvolvidos para grupos de até 100 pessoas, enquanto que somente 15,6% foram desenvolvidos para grupos com mais de 1.000 pessoas. Ou seja, quando estamos pensando num projeto de revitalização, muitas vezes não há problema em pensar em projetos pequenos, para grupos pequenos, até de 20, 30, 50 pessoas, né? Porque esses são, na verdade, a maioria dos projetos, né? Outro dado interessante é que 53% desses 245 projetos foram feitos e beneficiaram pessoas de dentro da comunidade e de fora da comunidade, né? Então, houve algum tipo de parceria e algum tipo de benefício também para elementos que estavam fora da comunidade, enquanto que 47% beneficiaram só membros da comunidade. Enquanto ao público desses projetos, 54% desses projetos foram feitos visando um público adulto, enquanto que 46% foram projetos de revitalização visando, então, crianças, né? E com relação ao grau de proficiência na língua, 36% desses projetos foram feitos para não falantes da língua, enquanto que 35% foram feitos para falantes com conhecimento parcial da língua e 29% foram feitos para falantes fluentes da língua. Ou seja, nós temos quase que uma divisão de 1/3 de cada um dos projetos para participantes com diferentes níveis de proficiência linguística. Vamos ver agora alguns modelos de programas usados em processos de revitalização. Começamos com o modelo de programas de imersão,
que muitas vezes é implementado no formato de ninhos de língua. Os programas de imersão normalmente têm como objetivo criar falantes na primeira infância. Eles são implementados em ambientes escolares ou semelhantes. Muitas vezes eles são implementados como se fosse uma creche ou como se fosse um ambiente onde a criança vai passar várias horas do dia. Eles se baseiam em modelos onde a língua revitalizada é a única língua usada. Então, normalmente, o ambiente que é escolhido, ele é um ambiente onde é proibido o uso de outras línguas que não seja o da língua indígena que está querendo revitalizar. Então, eles combinam elementos linguísticos e culturais para o uso da língua. Muitas das atividades feitas pelas crianças, nesses momentos em que as crianças estão nessa creche, de imersão total na língua, são atividades de cunho cultural para aprender sobre a origem da comunidade, do povo e da cultura. Né? Os três exemplos mais famosos desses programas sejam os ninhos de língua, né, Maori, na Nova Zelândia, o havaiano, né, no Havaí, e o Mohawk, então, no Canadá. Esses três exemplos são bastante famosos e vocês podem encontrar uma vasta literatura publicada sobre essas experiências em inglês. Né? A literatura em inglês. No Brasil, nós temos uma experiência um pouco mais recente, que é do ninho de língua Caingangue. Né? Já existem algumas publicações, uma delas mencionada aqui, né? Nascimento et al. 2017, né? Que é uma experiência recente de uma colaboração com os Maori, que também merece ser estudada. Esses programas são muitas vezes considerados como ideais, às vezes as pessoas consideram como padrão ouro dos programas de revitalização. Porém, nós precisamos considerar algumas questões. Uma delas é que esses programas necessitam instrutores que sejam falantes da língua, né? E eles requerem muitos recursos financeiros e de pessoal. Então, não adianta propor ou tentar começar um ninho de língua sem a existência de adultos disponíveis que saibam como lidar com criança, saibam como preparar o material para lidar com criança e consigam falar a língua de forma fluente. Né? Porque um programa de imersão não funciona se o adulto começar a misturar a língua ou falar a língua junto, no Brasil seria junto com o português. Né? Então não pode, o português seria proibido e não poderia ser falado. Esses programas eles também podem, às vezes, encontrar resistência por parte da comunidade, pois a língua dominante, no caso no Brasil, o português, não é falada em ambiente escolar. Né? E também podem enfrentar problemas com agentes governamentais. Normalmente, esses problemas acontecem quando esses programas de imersão são implementados com séries mais avançadas. Né? Quando se faz isso na pré-escola, quando se faz isso no nível pré-escolar, normalmente não há problema, mas quanto mais avançado, às vezes acontece uma rejeição por parte da comunidade, às vezes de agentes governamentais, mas e o português, e o ensino do português? Né? Então, às vezes, isso acontece também. Esses programas, é importante lembrar que eles precisam de um planejamento e uma preparação intensa de recursos. Então, ou seja, são programas mais complexos que requerem uma quantidade de recursos humanos e, às vezes, financeiros muito grandes e que necessitam de falantes. O segundo tipo de programa de revitalização são os chamados programas de imersão parcial ou programas bilíngues. Esses programas bilíngues usam as duas línguas para a instrução em contextos de educação formal. Então, no caso do Brasil, seriam, por exemplo, programas em escolas que usam tanto o português como a língua indígena. Alguns dos objetivos são, por exemplo, trabalhar a língua materna sem abandonar a língua nacional, diminuir a rejeição aos programas exclusivamente na língua indígena, mas, ao mesmo tempo, permitir a manutenção por parte do aprendiz de suas raízes culturais. Então, esses programas, normalmente, quando implementados na escola, eles são programas
que visam diminuir essa crítica que a comunidade ou a sociedade pode ter de falar, mas como o português não está sendo trabalhado, não está sendo estudado na escola, né? Então é o objetivo desses programas. Na América Latina, esses programas são vistos muitas vezes como o objetivo a ser alcançado, né? Então, nós temos a citação de dois trabalhos, um deles no México e o outro no Peru, onde essa discussão é feita, e no Brasil também, muitas vezes, o que se quer é desenvolver uma escola bilíngue, onde a língua indígena seja trabalhada ao lado do português, né? Alguns dos problemas encontrados com esses programas são, por exemplo, que são programas que requerem muitos recursos financeiros e logísticos. É uma impressão falsa achar que programas bilíngues vão requerer menos recursos do que um programa de imersão. Isso não é verdade. Na verdade, o programa bilíngue é um programa bilíngue bem feito, onde pelo menos metade do tempo seja dedicado a cada uma das línguas. Esse programa ele vai requerer uma quantidade muito maior de recursos, porque as duas línguas têm que ser trabalhadas. Outro problema encontrado com frequência é a falta de profissionais capacitados para sua implementação. Então, não é a mesma coisa ser professor de uma escola que trabalhe num sistema com um programa monolíngue, né, com uma só língua, do que ser professor numa escola bilíngue. Existem, no Brasil, principalmente, pouquíssimos profissionais qualificados para trabalhar em escolas bilíngues, né? Então, no geral, o que a gente encontra, não só na América Latina, no Brasil, nos outros países da América Latina, mas também na América do Norte, nos programas que foram, que as pessoas tentaram implementar na América do Norte, é que esses programas foram, na verdade, mal concebidos e mal implementados, né? Houve um problema na implementação desses programas. E aí, muitas vezes, a crítica é: o programa não funciona. Mas o programa não funciona porque esse tipo de programa não funciona ou porque ele está sendo mal implementado, né? E eles também não eliminam, às vezes, as críticas sobre o ensino da língua indígena, porque quando eles são bem implementados, então também, às vezes, segue a crítica de muito tempo na língua indígena, pouco tempo na língua nacional, né? Eu recomendo para os que querem entender um pouco mais sobre a questão da educação bilíngue, do desenvolvimento da mente bilíngue, eu recomendo um livro da Barbara Pearson, de 2008, Como Criar Seu Filho Bilíngue. Está publicado em inglês e em espanhol, e ela mostra nesse livro que, na verdade, os melhores programas bilíngues são os que priorizam a língua minoritária, inclusive citando exemplos de programas nos Estados Unidos, onde o espanhol como língua minoritária era trabalhado mais horas do que o inglês, e esses programas levaram a melhores resultados. Como vimos, os modelos de imersão com seus ninhos de língua e imersão parcial com a educação bilíngue podem ter um custo muito alto e serem inviáveis como um primeiro passo em processos de revitalização. Por isso, várias comunidades começam suas jornadas na revitalização preparando programas de ensino de segunda língua. O modelo de programa de instrução como segunda língua ele visa, então, ensinar a língua minoritária, no caso a língua indígena, como segunda língua. Algumas vantagens desse modelo é de que o programa é mais fácil de ser preparado, né? Ele gera menos críticas com relação ao uso da língua indígena na escola, né? E ele requer menos recursos, usa menos tempo de instrução. Então, esse programa, o que acontece é que a língua, você vai designar no currículo escolar um momento para ensinar a língua como segunda língua, e todas as outras matérias, então, seriam ensinadas, no caso no Brasil, em português. Alguns problemas. Claro, a mesma vantagem vira um problema. Quando o programa usa menos tempo de instrução, existe menos exposição à língua, o que gera menos competência linguística e fluência, né? Esse programa não soluciona um problema central da revitalização, que é a falta de uso da língua em contextos comunicativos, ou seja, não cria espaços de uso da fala. E nós vamos falar um pouco mais disso na próxima apresentação, no próximo vídeo, quando nós falarmos de planejamento linguístico.
na América Latina há uma falta de recursos físicos e humanos, né? São poucos professores indígenas que sabem trabalhar usando realmente uma metodologia de L2 ou um treinamento específico de L2. Em alguns casos, nós vemos no México, por exemplo, alguns programas que formam professores indígenas com essa especialização. No Brasil, ainda há muito pouco essa formação de professores indígenas com especialização em L2. Né? Resumo, então, esse programa pode ser assim, um bom primeiro passo em vários cenários, né? Então temos ali alguns exemplos nos Estados Unidos que foram tentados como primeiro passo da revitalização, pode ser um bom primeiro passo. Ele é necessário que use técnicas específicas, porque lembrando que ao ensinar a língua como segunda língua, não existe mais um tempo grande de exposição à língua, então as técnicas vão ser muito importantes para que o programa seja bem sucedido, e que ele não é uma solução para a revitalização, né? Criar um programa de segunda língua numa escola não resolve o problema da perda linguística. Ele vai ser simplesmente mais uma ferramenta para ajudar dentro de uma estratégia maior de revitalização da língua. Em casos onde existem poucos falantes sem uma comunidade de fala, ou em casos onde a língua já não é mais falada, é preciso desenvolver modelos específicos para lidar com essas dificuldades estruturais. O programa de mestre-aprendiz foi desenvolvido na Califórnia nos anos 90 para um contexto muito específico da revitalização. Era um contexto onde existiam várias línguas, mas com pouquíssimos falantes para cada língua. E não existia a disponibilidade de uma comunidade de fala para cada uma dessas línguas, onde pudesse fazer um trabalho mais específico com a comunidade para a revitalização. Então, a solução foi o quê? Criar os guardiões das línguas. Né? Eram estabelecidas duplas, onde existia o mestre que falava a língua, normalmente mais idoso, e o aprendiz, e então o mestre ia conviver com o aprendiz e ensinar a língua ao aprendiz. A metodologia usada segue os princípios da aprendizagem natural, ou seja, a comunicação ocorre exclusivamente na língua indígena, né, e com um foco na linguagem oral, em situações comunicativas. O objetivo era criar um número de horas específico onde o mestre e o aprendiz iam interagir inteiramente na língua sendo revitalizada. A compreensão e o conhecimento linguístico, então, vem dessa comunicação entre o mestre e o aprendiz. Né? Alguns desafios desse programa foram, por exemplo, o primeiro desafio foi o envolvimento dos participantes para além do período inicial subvencionado do programa. O programa era um programa subvencionado em que tanto o mestre quanto o aprendiz recebiam uma bolsa, um auxílio, né, financeiro durante um ano para que eles passassem 360 horas juntos conversando, usando a língua. Né? E, em alguns casos, isso continuou com o término do programa, em outros casos, não houve um envolvimento dos participantes para além desse período inicial. Né? Um outro desafio do programa foi o fato de encontrar os mestres fluentes na língua que conseguissem falar e usar a língua em contextos de interesse do aprendiz. Muitas vezes, o que o mestre sabia falar ou as coisas que ele sabia dizer na língua não eram de interesse ou de um uso prático para o aprendiz poder usar a língua logo depois. Né? E esse problema da falta de uma comunidade de uso da língua levava também a uma falta de oportunidade do aprendiz, depois de começar a desenvolver suas habilidades, de poder usar a língua em outros contextos. Né? Então ele aprende a língua, mas ele usa a língua com quem? Né? Esse programa... O programa, apesar dos desafios, teve bastante sucesso, né, em vários casos, e depois, na década seguinte, ele foi levado para o Canadá, então, para criar novos transmissores da língua. Aí já dentro de um outro contexto, em que a comunidade queria e precisava de falantes adultos da língua, então esses falantes adultos começavam a aprender com os falantes mais idosos, e depois esses falantes adultos então usavam essa língua que eles aprendiam para passar para as crianças em programas de ninhos de língua ou em programas de ensino de língua nas escolas.
O modelo de retomada de línguas adormecidas acontece nos contextos onde a língua não é mais falada, né? Onde as línguas então não são mais faladas. Esse modelo é realmente um dos mais complexos para ser implementado. Um dos principais desafios por exemplo, a necessidade do planejamento de corpos e de documentação prévia. Então, nós vamos ver no próximo vídeo, nós vamos falar sobre planejamento linguístico, né? Então, planejar que língua vai ser revitalizada e escolher as formas e como essa língua vai ser revitalizada vai ser um dos grandes desafios desse modelo. Muitas vezes, as práticas culturais tradicionais já não existem. Então, também fazer esse resgate requer um planejamento de corpos muito importante, junto com o planejamento de status, como nós vamos ver no próximo vídeo. Né? As situações comunicativas e práticas cotidianas se modificaram, então às vezes existe uma documentação de um outro período, de uma outra era, mas essa documentação não reflete os usos da língua atuais, e aí existe a necessidade de um planejamento. A língua não tem mais nenhuma função de uso cotidiano, então o planejamento de status também vai ser fundamental. Né? Apesar disso, existem vários exemplos desse modelo de retomada. Um deles, que conta com uma literatura já bem desenvolvida, é dos Kaurna, na Austrália, né? Onde eles conseguiram, a princípio, retomar usos cerimoniais da língua, com cantos, falas de lideranças, expressões cotidianas, e continuam o seu processo de revitalização. Aí vocês têm duas referências. Né? Nos Estados Unidos, nós vemos, entre outros exemplos, esse exemplo, o Wampanoag. Os Wampanoag, do leste americano. Então, nesse site, vocês encontram aí várias informações. Era uma língua já não falada há mais de 100 anos, né? E aí uma pessoa começou um trabalho, foi estudar a língua, buscar os documentos antigos, fazer um processo e criou o material de ensino de segunda língua, e isso foi feito na década de 90, e hoje em dia, 20 anos depois, já existe uma escola Wampanoag, ninhos de língua Wampanoag, programas de verão Wampanoag, você já tem crianças já crescendo falando a língua Wampanoag, né? No Brasil, nós temos, então, o trabalho dos Pataxó, né, no resgate do Pachorrã, né? Então tem uma primeira descrição aí nesse texto de Bonfim 2017, então eu recomendo que vocês procurem essas referências para aprender um pouco mais sobre a experiência, sobre o que os Pataxó têm feito para tentar retomar a sua língua, né? É importante lembrar, nesses casos, que nós precisamos ter expectativas realistas quanto aos objetivos do processo de retomada e um excelente planejamento linguístico. Então, vocês vão lembrar que no primeiro vídeo eu falei sobre objetivos realistas, né? Esquecer o tudo ou nada, ou a gente volta a falar como nossos ancestrais falavam, ou não vale a pena. Não é assim. O processo de retomada, de revitalização não funciona dessa forma. Então, estabelecer expectativas e um planejamento realista é fundamental para que a comunidade não perca a vontade de trabalhar, que não perca o envolvimento no processo de revitalização, principalmente com o uso desses modelos de retomada. Como vimos no vídeo 1, a comunidade deve ser o elemento condutor do processo de revitalização linguística. Por isso, este último modelo que veremos agora é tão importante. Ele visa criar atividades de transmissão da língua com base em práticas culturais e comunitárias. As práticas comunitárias têm sido usadas de forma bastante importante para diferentes programas de revitalização. Esses programas baseados em práticas comunitárias têm algumas características. Eles são diversos e são baseados em elementos da cultura local. Eles usam formas tradicionais e familiares de transmissão de conhecimento. Então, às vezes, em espaços comuns ou até mesmo em casa, na transmissão da língua por membros da família. Né? Eles podem ser usados como complementos a programas educacionais ou de forma independente. Então, a grande vantagem deles é que eles servem para vários contextos de revitalização.
né? Vamos entender vendo alguns exemplos, né? Então, por exemplo, esse programa descrito por Harris, 77, era um programa na Papua Nova Guiné, onde os membros da comunidade usavam danças e o ensino das danças para ensinar a língua, para passar as formas da língua, né? Na Nova Zelândia, no mesmo contexto em que existem os ninhos de língua maori, né, foi criado esse programa chamado Mil Lares, Mil Sonhos, que é um programa cujo objetivo é dar subsídio para as famílias falarem a língua dentro de casa e passar a língua, então, de pai para filho, né? Existe também um programa interessante descrito nesse artigo de Zahri 2018 dos ninhos para línguas, que não seria um ninho de língua, como nós vimos anteriormente, não é um programa de imersão, mas é um ninho dentro da comunidade, um espaço físico onde só a língua indígena pode ser falada, onde se criam situações para o uso da língua indígena ali, né? Um outro programa interessante também é esse programa de teatro e encenar peças de teatro na língua havaiana, né? No Havaí, descrito então em Baker 2018, também usando teatro, usando formas comunitárias de teatro para fazer a transmissão da língua. Esses programas têm muitas vantagens e eles devem ser usados no planejamento linguístico, né? Por quê? Porque eles incorporam o aprendizado da língua a contextos de uso. E, como nós vamos ver no próximo vídeo, criar contextos de uso é fundamental. Eles valorizam as práticas culturais existentes, além de mobilizar os detentores de saberes tradicionais, né? Em suma, eles são elementos importantíssimos dentro de um planejamento linguístico mais completo. É importante lembrar que estes modelos que vimos nesta apresentação não são excludentes, ou seja, dentro de um mesmo programa de revitalização, podemos combinar mais de um modelo ou prática. Por exemplo, podemos ter um programa bilíngue de imersão parcial para jovens e um ninho de língua com imersão total para crianças. Ou podemos ter práticas comunitárias de transmissão linguística associadas a um programa de ensino de segunda língua para jovens e adultos. Terminamos assim, então, o segundo vídeo desta série de introdução à revitalização linguística. No primeiro vídeo, nós vimos uma introdução a alguns termos e conceitos. Nesse vídeo, nós vimos alguns modelos e exemplos de programas de revitalização. E no próximo vídeo, então, nós vamos ver algumas áreas de pesquisa e atuação no campo da revitalização. Concluindo, no vídeo 4, com algumas considerações sobre o processo de revitalização de línguas ameaçadas no Brasil. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Lembre-se que se você conhece alguém que trabalha com línguas indígenas ou ameaçadas, compartilhe esse vídeo com eles. E se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário e dê um like aqui abaixo. Nos vemos no vídeo 3 dessa série. Até lá!